Eu quero falar com você sobre a importância do discipulado formal e informal. Ok? Para você que tem o desejo de fazer discípulos de todas as nações, obedecendo Jesus na grande comissão, fica comigo até o final, ok? Separa esses minutinhos agora para você realmente entender a importância do discipulado e o discipulado formal e informal. Já volto. Então vamos falar hoje sobre a importância do discipulado formal e informal. Mas primeiro, vamos definir a discipulado, ok? Você sabe e eu sei que Jesus nos manda fazer discípulos de todas as nações. A grande comissão, Mateus 28, de 18 a 20, certo? Jesus fez isso. O centro do ministério de Jesus era pregar o evangelho para as multidões, mas focar nos discípulos deles e em criar equipes de discípulos. Você encontra aqui vídeos, você vai encontrar mais vídeos aqui nas minhas redes sociais sobre isso e no nosso New Media in Jesus, ANCC, canal no YouTube. Tem vídeos em português ali e você pode achar mais sobre equipes e sobre discipulado. Mas deixa-me explicar primeiro nessa definição. Quando que começou esse conceito de discipulado? Não começou com Jesus. Começou 400 anos com a escola peripatética de Aristóteles, na Grécia. O que era essa escola peripatética? E o nome peripatética... exatamente a maneira que ele ensinava. O peripatético é sobre ele estar andando, caminhando e ensinando os discípulos que estavam seguindo a ele. Ele entendeu que essa estratégia de ensinar de uma maneira formal, mas informal ao mesmo tempo, era uma maneira mais efetiva com os discípulos. E quem quisesse realmente pagar o preço para receber o que ele tinha, ia separar tempo durante o dia ou durante a semana para andar com ele. Onde ele fosse, eles estavam caminhando. No centro da cidade, na casa dele, na praia, no campo, aonde ele estava indo, esses discípulos dele estavam indo. Então começou com Aristóteles. Quando nós vemos Jesus fazendo o que Jesus está fazendo, Jesus não está inventando nada, ele está simplesmente fazendo o que os principais eruditos daquela época, os mestres daquela época estavam fazendo. A escola peripatética. Os discípulos estavam seguindo ele e aprendendo de maneira formal e de maneira informal. Quando você vai para Hebreus capítulo 5, 12, e diz assim que pelo tempo decorrido, que vocês deviam ser mestres, você tem de novo necessidade que vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Cristo. O Paulo está dizendo aos Hebreus, e eu creio que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, que ele está dizendo aproximadamente 40 a 80 anos depois, o autor está dizendo, mais 40 anos depois, 30, 40 anos depois, está dizendo que a igreja deveria ter sido uma igreja madura. Mas madura como? Fazendo discípulos. A palavra grega para mestres ali é didaskalos, que é a palavra grega que eles usavam para os professores, para os mestres da escola peripatética. Eles eram chamados didaskalos. Quando Jesus na grande comissão diz, ensinando-os a guardar, fazer discípulos de todas as nações, batizando, eu estou traduzindo direto do grego. No grego é isso, o único imperativo é fazer discípulos de todas as nações, indo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A palavra ensinando no grego ali é didaskó. Didaskó, da onde vem didaskalos. Jesus está fazendo a peripatética escola com seus discípulos durante os 3 anos e dizendo no final, façam o didaskó, ou seja, sejam didaskalos no didaskó, com formal e informal. Vamos falar sobre o discipulado então formal, ok? Em Lucas capítulo 8, do 4 em diante, Jesus fala sobre o discipulado formal. Quando Jesus está ensinando sobre a palavra do semeador, eles não entendem, e Jesus começa depois a explicar para eles o que era a palavra do semeador.
É quando você então tem um momento específico, um local específico, você senta e você vai ministrar para o seu discípulo. Nós dizemos aqui em Tampa, Flórida, na minha igreja, New Image in Jesus, aqui em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, nós dizemos discipulando, disciples. Nós dizemos que nós temos discipulando, Jesus tem discípulos. E nós somos discipuladores. Então, para o seu discipulando, você vai ensinar formalmente, vai aconselhar, vai orar com eles, entende? Você vai entender o problema e ministrar a palavra de Deus, adorando e orando com ele. Num momento específico, num lugar específico, você faz um appointment, você marca o tempo e o momento e o local. O informal, o discipulado informal, é o que Jesus estava fazendo do versículo 1, do capítulo 8 de Lucas, do versículo 1 até o versículo 3. O texto diz que Jesus estava indo de vilas e aldeias, pregando o evangelho do reino, entende? E os 12 estavam com ele. Então Jesus estava indo, pregando o evangelho, eles estavam, várias vezes você vê Jesus, não só indo pelas aldeias, vilas, pregando o evangelho e eles estavam juntos, mas Jesus vai para o campo junto com eles, eles veem Jesus ensinando a multidão com a parábola do semeador, como eu estou dizendo, não é pessoas do campo, Jesus diz a palavra do semeador, eles entendem essa linguagem. Os discípulos estavam aprendendo como ministrar para o público certo, com a linguagem certa, como pregar esse evangelho para o público certo. Quando ele está na beira do mar, os discípulos veem ele, e eles, alguns deles eram pescadores. Jesus usa pesca maravilhosa e usa a parábola que o reino de Deus é como uma rede. Está entendendo? Jesus estava ensinando a eles como pregar o evangelho, como fazer discípulos dentro desse conceito da escola peripatética, que é um conceito formal e informal. Meus discípulos aqui na nossa igreja, eles vêm para minha casa, entende? Os meus discipulandos estão comigo, nós vamos tomar café junto, vamos para o Starbucks junto tomar café. Nós temos refeição junto. Às vezes eu faço um Brazilian barbecue, que é um churrasco brasileiro para eles, eles amam o churrasco brasileiro. Sorry. Então, o informal, algumas vezes você vai perceber que o discipulado informal funciona mais que o formal. Mas é informal quando você está junto, sim, se divertindo, fazendo coisas interessantes, mas partilhando de Jesus, partilhando a sua vida, partilhando o que você descobre e tem descoberto em Jesus. Então, aprenda com Jesus a como fazer estar nessa escola peripatética, o formal, o informal. Você tem que viver Jesus, e os seus discípulos têm que ver você vivendo esse Jesus. E você tem que ter tempo específico com eles, ensinando a eles como amar e servir Jesus. Entendeu? Deixa aqui o seu comentário, ok? O que você achou do que eu falei? Você entende discipulado? Você sabe, quer entender melhor o que é a escola peripatética? Você tem alguma dificuldade em fazer discípulo? Você tem algum discípulo? Algumas vezes alguém te ensinou a ter discípulos e como fazer discipulado? Como Jesus te manda fazer? Deixa aqui o seu comentário, ok? E goste do nosso vídeo. Partilhe com alguém, com o seu pastor, com o líder, alguém que necessita entender a grande comissão e obedecer Jesus no discipulado. Partilhe com alguém agora esse vídeo, porque quando você faz isso, você está ajudando nós a termos condições de produzir mais vídeos, para abençoar a sua vida, para abençoar muitas pessoas, ok? Deixe-me orar por você agora, no nome de Jesus. Deus, eu quero orar por esse meu irmão, essa minha irmã que está comigo até agora nesse vídeo, Deus. E que esse meu irmão e essa minha irmã, eles possam ser abençoados com esse ensino. E eles possam entender que a verdadeira vida cristã é quando nós amadurecemos e fazemos discípulos para Ti. Por favor, vem com o Teu Espírito os convencer e auxiliar a estar focados no discipulado formal ou informal. Nessa escola que Aristóteles criou, peripatética escola. E que Jesus nos ensinou e nos deu como exemplo. No poder do nome de Jesus, abençoa-os e multiplica-os. No poder do nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Siga aqui o nosso canal, ok? E ative o sininho também. Abraço.